Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Quarta-feira é dia de Clube Pet CBN com a doutora Tati Saque. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Zé Carlos? Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. Doutor, hoje a gente fala do Setembro Vermelho, né, que é dedicado aos cuidados com o coração de cachorros e gatos. Muitas pessoas não levam isso em consideração, né, mas são animaizinhos de estimação que possuem doenças cardíacas, né? Possuem e com bastante frequência, tá, Zé Carlos? Assim, até por esse motivo que foi lançado o Setembro Vermelho, né, para conscientizar a população sobre a importância das doenças cardíacas dos pets. A gente estima aí que mais ou menos uns 35% dos cães acima de 8 anos podem ter algum tipo de doença cardíaca. Nossa. com ou sem manifestação clínica, né? Pode não ter um significado clínico, mas as alterações existem. E hoje em dia, né, como os pets têm vivido cada vez mais, né, como a expectativa de vida tem aumentado com o passar do tempo, então a chance da gente ter um animal com doença cardíaca aumenta bastante. E que doenças cardíacas são essas, doutor, as mais comuns em cachorros? Olha, em cachorros a gente tem 3 doenças principais, existem várias, tá? Mas a gente vai falar realmente das mais comuns. Que seriam as doenças adquiridas, né, que não são doenças que nascem com o animal, mas que se desenvolvem ao longo do tempo. A principal delas é a insuficiência da válvula mitral, né, que é a válvula que impede o refluxo de sangue dentro do coração, né, que permite que o sangue siga o seu percurso normal. É uma doença que acontece uma degeneração dessa válvula, então ela acaba perdendo a sua função e manifestando alguns sinais de doença cardíaca, como tosse, cansaço, intolerância ao exercício, pode ter uma fraqueza, uma dificuldade respiratória, e ela é muito comum, ela representa assim, 70% das doenças cardíacas dos cães, porque ela costuma acometer os cãezinhos de porte pequeno, né? O Yorkshire, o Pinscher, o Maltese, o Schnauzer, o Poodle é muito predisposto a essa doença. Então, ela representa aí 70% das doenças cardíacas. Então, quem tem algum cãozinho dessa raça, com a idade um pouco mais avançada, além dos 8 anos, e ele estiver apresentando alguns desses sintomas, pode pedir para o veterinário investigar, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece, né? Normalmente a doença ela se inicia de uma forma silenciosa, tá? Sem sinais clínicos. Então, muitas vezes, quando a gente vai levar o animal num check-up periódico na clínica veterinária, até mesmo para vacinação, se o veterinário, ao escutar um sopro, né, já é um indicativo da possibilidade de doença cardíaca. E vamos reiterar, acontece com frequência nessas raças de pequeno porte, mas pode acontecer com qualquer cão, tá? Então a gente tem que considerar que pode acontecer inclusive com os vira-latas, com os animais de médio e grande porte, mas é mais comum nessas raças pequenas. Alguma outra a se destacar também, doutora? Então, e aí, pra gente, né, e aí os cães de grande porte acabaram ficando com ciúmes e eles acabam desenvolvendo, eles têm uma predisposição a uma doença chamada cardiomiopatia dilatada, que é quando você tem um músculo cardíaco enfraquecido, né, ele acaba perdendo a força de contração dele e acaba ficando o coração com um aspecto arredondado e predispondo esse coração a arritmias. Né, e essa é uma doença mais comum nos cães de grande porte, como o Golden, o Dog Alemão, o Doberman, o Boxer, mas pode acontecer também no Bulldog inglês, que é um cão de médio porte, né, e até no Cocker Spaniel, que a gente não vê tanto nos dias de hoje, e o Salsichinha, né, eles são animais que também podem ter a doença. Perfeito, falamos da doença causada nos de pequeno porte, nos de grande porte, e tem uma outra aqui, que eu vi até que ela é transmitida por mosquito. Exatamente. Aí a gente tem a dirofilariose, né, que na verdade é uma verminose,
ela é transmitida pela picada do mosquito contaminado, e esse verme, ele acaba se alojando nas veias pulmonares, a princípio, né, e muitas vezes não são visíveis num exame complementar, e depois se esses vermes forem se reproduzindo dentro do organismo do animal, esse coração acaba se enchendo de vermes, né? Então, e ela é uma doença muito comum na nossa região litorânea, próxima à área de praia, de lagoa, de vegetação, e ela pode ser prevenida através da administração mensal de antiparasitário ou até antiparasitários injetáveis anuais. Mas é uma doença muito importante e que precisa de atenção na medida em que a prevenção ela é muito mais importante, porque o tratamento ele pode ser bastante complicado, né? Então a gente sempre recomenda a prevenção contra o verme do coração. Perfeito. E os gatos também têm doenças cardíacas? Os gatos têm também. Eles podem até eventualmente ter dirofilariose, assim, tem aumentado a frequência da doença nos gatos, mas não é tão comum. E a doença principal em gatos é a cardiomiopatia hipertrófica. É quando o coração sofre um espessamento da musculatura, ao contrário da dilatada, que a musculatura vai ficando fininha e o coração arredondado. Na cardiomiopatia hipertrófica do gato, o coração ele vai ficando tão espesso, tão espesso, tão espesso, que não comporta o sangue que o animal precisa para promover uma circulação adequada, né? Então, ela pode ser uma doença muito silenciosa, sem sinal clínico, mas pode acabar levando os animais a um quadro de insuficiência cardíaca, de dificuldade respiratória, de acúmulo de líquido no tórax. Perfeito. E para o diagnóstico, doutora, o que o tutor de um cão, de um gato, precisa ficar atento para um diagnóstico precoce, né? Claro, caso o animalzinho de estimação dele possa desenvolver essas doenças. Então, como todas as doenças, elas acabam tendo um caráter inicial silencioso, muitas vezes levar o animal num check-up periódico no veterinário, né, seja uma consulta de rotina ou seja uma vacinação com exame clínico completo, o veterinário ele pode detectar alterações no ritmo cardíaco, alterações na ausculta, né, uma presença de sopro, e isso pode ser já o indicativo de doença cardíaca, e aí, a partir disso, o veterinário ele pode solicitar exames de ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, o eletrocardiograma, que vai ver ali a frequência e o ritmo dos disparos elétricos do coração. Então, assim, eu em casa, muitas vezes, quando o tutor já vê algum sinal clínico, é porque a doença está já num estágio avançado, né? Mas aí também se perceber sinal, o animal está com tosse seca, principalmente de noite, eu vejo que está desconfortável, muitas vezes tem uma dificuldade de respirar, fica muito ofegante, não está mais querendo passear como gostava de passear antigamente, às vezes quer voltar logo do passeio, um cansaço mais fácil assim, do que o habitual, podem ser sinais de doença cardíaca. Tá certo. Uma aula da doutora Tati aqui, então, sobre doenças cardíacas em cães e gatos. Um cuidado, né, que está sendo mais difundido agora no Setembro Vermelho, um mês dedicado, né, a essa conscientização. E dicas também, né, para você prevenir o seu cãozinho e o seu gato de doenças cardíacas. Pelo menos adiantar o tratamento em alguns casos, né, e dar uma vida mais saudável ao seu cão que desenvolver algumas dessas doenças. Doutora Tati, muito obrigado, viu, pelo tema de hoje, até semana que vem. Eu que agradeço e até a próxima semana.